né? A gente é a Merck, então a gente está na divisão de Life Science, e a gente tem uma seleção de produtos e soluções analíticas para realmente promover a segurança dos produtos oriundos da cannabis, né? Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Conversa de Mercado aqui da FC Pharma e do WNTC, We Need to Talk About Cannabis. Bom, nós sabemos que o controle de qualidade da cannabis para o uso medicinal ou em outras manufaturas é regulado por diferentes agências de saúde no mundo. Aqui no Brasil, a Anvisa. Nós temos hoje no mercado uma seleção abrangente de soluções analíticas para promover a segurança dos produtos oriundos da cannabis. E hoje nós vamos falar de desafios analíticos no processo de cannabis com um dos grandes players do setor. E é claro, convidamos aqui Camila Ordonha, que é gerente de produtos biológicos, e Aline Kinaia, que é gerente de produtos analíticos, ambas na Merck Life Science. Então, Camila, Aline, bem-vindas a esse projeto. Prazer ter vocês aqui. Obrigada, Nádia. É um prazer para a gente participar também. Obrigada, Nádia. A gente agradece o convite. Imagina, prazer imenso e sempre nosso. Bom, vamos falar então dos desafios analíticos, né, no mercado de cannabis medicinal. Quais são os principais? Fala um pouquinho para a gente. O mercado farmacêutico no Brasil é regulado pela Anvisa, que visa garantir que o produto que estará disponível na prateleira é seguro para o consumo humano. O desafio analítico em trabalhar com uma planta complexa como o cannabis, que na sua composição tem mais de 400 substâncias químicas, está na separação desses compostos, de forma que, para uso medicinal, nós destacamos 2 canabinoides, o THC, que é uma substância psicoativa, e o CBD, que é o canabidiol, que oferece eficácia médica por conta da semelhança com substâncias que o nosso organismo produz. E pensando em uma matriz vegetal, temos também os desafios dos processos iniciais, como o melhoramento das sementes, a sexagem e também entender também o material genético daquela planta. Camila, a Aline acabou de falar para a gente um pouco sobre os processos iniciais. Conta mais um pouco para a gente quais são os critérios, quais são aí os grandes desafios da indústria. Olha, de forma geral, a gente pode olhar para a semente do ponto de vista físico e biológico, né? E por que a gente fala de analisar sementes? Porque a gente precisa entender a qualidade dela. Porque a gente importa sementes para o cultivo próprio e de diversas fontes. Então, a gente faz análises físicas como análise de pureza, potencial germinativo, grau de umidade, para você entender qual é a qualidade desse semente que você está adquirindo. E trazendo um pouquinho do que a Aline falou, né, da complexidade da planta, então, por ser uma planta diódica, ou seja, os órgãos reprodutores masculinos e femininos, eles aparecem em diferentes plantas. E a gente precisa determinar o sexo da planta, ou seja, a sexagem. Então, de forma geral, são as fêmeas que produzem as flores, que contêm maior concentração de canabidioides. Os machos, eles entram para polinização, ou seja, fazer com que as fêmeas criem sementes. Os machos, eles são utilizados apenas nos processos de melhoramento genético. E aqui um grande desafio é você encontrar um fornecedor que possua um kit completo para PCR para identificação de sexagem molecular em cannabis, ou seja, um kit de PCR dedicado para plantas, né? E aí, falando um pouquinho de DNA e genoma, a gente pode também realizar a genotipagem da planta, ou seja, a gente pode rastrear a origem da amostra biológica através de marcadores genéticos. Por quê? A gente rastreia a origem do local de cultivo de coleta da cannabis para uso, por exemplo, de aplicação policial e forense. E aqui entra a biologia molecular, né? Que a gente sabe que é uma ciência bem completa, então a gente precisa estudar um pouquinho sobre essa técnica para trabalhar com a pureza genética e a genotipagem. E, só para finalizar, eu acho bem legal comentar com vocês o cultivo in vitro da cannabis. O que é esse cultivo in vitro, né? É um conjunto de técnicas que vai acelerar o processo de obtenção de linhagens puras para a produção de plantas duplo-alópodes em uma única geração, fazendo com que reduza tempo e recursos para a produção de híbridos comerciais. E aqui entra algumas técnicas que permitem que o cultivo in vitro aconteça, como, por exemplo, a clonagem, a seleção de cannabis, que aqui entra o CRISPR e ferramentas de biologia molecular, a multiplicação,
reguladores para induzir o crescimento e diferenciação de partes da planta e, por fim, a criopreservação. Camila, sensacional. Aline, eu queria voltar contigo. Nessas etapas de processamento, né? Quais são, então, os pontos analíticos mais importantes a serem considerados, né? Qual ponto de atenção a indústria precisa ter e os riscos, então, de não ser tão rigorosos nesse processo? Eu vou considerar processamento a entrada da flor como matéria-prima na indústria. Nessa etapa, é necessário checar a matéria-prima e a gente precisa saber quais são os canabinoides presentes naquela flor, qual é a potência dos mesmos e verificar se essa flor possui resíduos de pesticidas, visto que o cannabis é uma matriz desafiadora para testes de resíduos, devido à natureza oleosa da planta e o seu alto teor de clorofila. Também nessa etapa de análise de matéria-prima, realizamos os testes de micotoxinas, pois a presença de fungos, que pode ocorrer durante todo o processo, desde a colheita, o transporte, o processamento, pode resultar na produção de metabólicos secundários tóxicos, que são conhecidos como micotoxinas. E essas toxinas, mesmo em níveis de ppb, é uma séria ameaça à saúde humana. Nessa etapa também realizamos os testes microbiológicos. Após a análise da matéria-prima, é feita a extração do cannabis, que é um processo utilizado para obter o máximo de canabinoides possíveis, tendo o resultado um produto final mais potente que o cannabis normal. E nesse produto também teremos os compostos desejados. Perfeito, Aline. E quando a gente fala do produto acabado, né? Quais são, então, as vantagens de ter um produto controlado? Na etapa final, temos o controle de qualidade. Nessa etapa, nós devemos proceder com diversas análises, entre elas, a análise de canabinoides e teste de potência, para checar se realmente aquele produto vai fazer o efeito desejado, se ele tem o teor previsto de CBD. E também nós fizemos o teste de teor de THC, visto que cada país possui um limite, e no Brasil ele é de até 0,2%. Ou seja, se você produz um material e ele está fora o nível de THC, você está entregando até um produto, além de fora da especificação, fora da lei. Em seguida, temos as análises de terpenos, que é um componente aromático. Porém, esses terpenos podem modular e modificar os efeitos terapêuticos dos canabinoides. Dessa forma, é fundamental essa análise para garantir a eficácia médica. Temos as análises de solventes residuais, devido no processo ser realizadas extrações com solventes. Essa análise garante que durante todo o processo foram eliminados esses solventes. E também temos as análises de metais pesados e, novamente, realizamos as análises de micotoxinas. Todas essas análises garantem um produto com eficácia comprovada e seguro para o consumo humano. Aline, sensacional. Camila, eu queria ouvir um pouquinho você. Tem outras considerações, mais informações que você quer trazer aqui para a gente? Acho que sim, na verdade, agradecer esse bate-papo que a gente teve aqui, foi muito enriquecedor e a gente espera que o pessoal que esteja nos ouvindo esteja ajudando de alguma forma, né? A gente é a Merck, então a gente está na divisão de Life Science e a gente tem uma seleção de produtos e soluções analíticas para realmente promover a segurança dos produtos oriundos da cannabis, né? Então, pela parte biológica, por exemplo, a gente tem portfólios de biologia molecular, como os óleos, sondas, tampões, os kits de Master Mix, os próprios kits de PCR exclusivos para plantas. E aí, a parte analítica, a gente tem os solventes, as colunas, os kits de extração, os padrões de referências, tudo voltados para análise de cannabis mesmo. Então, contem com a Merck como um parceiro científico, tá, das empresas que realmente estão trabalhando com isso. E a gente tem uma equipe de especialistas totalmente treinados para atender o mercado de cannabis. Então, se você aí está ouvindo e está precisando de ajuda, está precisando de algum auxílio, a gente está aqui realmente para ajudar vocês, ajudar a comunidade científica no que ela precisar no tema de cannabis. Obrigada. Sensacional. Camila, Aline, queria agradecer muito vocês pela presença aqui no Conversa de Mercado. Foi um prazer. Obrigada a você, Nádia, pela oportunidade. Imagina, obrigada, Camila. Sensacional também ter você aqui. Imagina, a gente que agradece o convite e se precisar, estamos aqui, contem com a Merck.
Obrigada a todos aí que estão nos acompanhando. Recado dado, né? Precisou de excelência, as meninas aqui representaram muito bem. Então, contem com a América, tem mais informações que vai estar aqui passando no letreiro para vocês. Enfim, obrigada a todos que estão nos acompanhando. Até o próximo vídeo do Conversa de Mercado. Até lá!